Sabe aquela imagem clássica? Cofres secretos, ilhas tropicais, parece até roteiro de filme de espionagem, né? Totalmente. E se eu te disser que essa realidade, a das estruturas offshore, é na verdade surpreendentemente comum. E legal, usada por empresas gigantes, grandes fortunas e até por gente mais próxima do que a gente imagina. Pois é. Aí fica a pergunta no ar. Por que tanto dinheiro busca esse refúgio fora da costa? Qual será o segredo por trás de tudo isso, hein? Essa é a pergunta de milhões, né? Hoje a gente vai mergulhar um pouco nesse universo para entender o que são essas estruturas, para que elas servem, quem usa de verdade. Vamos lá. Basicamente, uma entidade offshore é assim, uma empresa. Simplesmente registrada num país, numa jurisdição diferente de onde a pessoa mora ou de onde a empresa principal opera. O termo fora da costa é bem literal mesmo. Os tais paraísos fiscais. Caribe, Luxemburgo, lugares com leis, digamos, mais amigáveis. Exato. Leis mais flexíveis, impostos baixos ou até zero em alguns casos, muita privacidade e um ponto crucial, a facilidade de movimentar dinheiro internacionalmente sem aquele controle cambial super rígido que existe em outros lugares. Entendi. Mas o ponto fundamental aqui é o seguinte: offshore não é um investimento em si. É a ferramenta, a estrutura que vai deter os ativos. Ah, boa distinção. É o veículo. Isso, o veículo. E esses ativos podem ser financeiros, tipo ações, títulos de renda fixa, fundos, ou podem ser bens não financeiros mesmo, como imóveis ou até a participação em outras empresas. Ok, então o que tá mais claro. Mas e o porquê? O que leva alguém, uma empresa, a montar essa operação toda lá fora? Olha, as motivações costumam ser bem fortes. Uma das principais, sem dúvida, é a proteção patrimonial. Blindagem, né? É uma forma de blindagem, sim. Ter uma parte dos seus ativos numa moeda forte como o dólar e fora do alcance de eventuais instabilidades econômicas ou políticas aqui do país é uma estratégia de segurança, sabe? Se a gente pensar no histórico do Brasil com aqueles solavancos econômicos, comparar com a estabilidade do dólar, por exemplo. Faz todo sentido. É diversificar o risco geográfico, né? Exatamente. E tem a famosa questão dos impostos, claro. Ah, essa não podia faltar. É para não pagar imposto. Como funciona isso? Não é bem não pagar, mas sim buscar o que a gente chama de eficiência tributária. Em muitas dessas estruturas offshore, o imposto sobre o ganho de capital, sobre o lucro dos investimentos, só é cobrado lá na frente, quando o dinheiro volta para o país de origem da pessoa. Dia o pagamento. Isso. É o chamado diferimento fiscal. O patrimônio pode crescer lá fora por mais tempo, sem aquelas mordidas anuais do imposto de renda sobre os ganhos. Isso faz uma diferença enorme no longo prazo. Imagina. E outra coisa que sempre ouço falar é sobre herança, planejamento sucessório. Dizem que simplifica muito, é verdade? É outro benefício gigantesco. Pensa assim, se você tem bens nos Estados Unidos, por exemplo, como estrangeiro, a partir de um valor que nem é tão alto assim, coisa de $60 mil, o imposto sobre herança pode chegar a 40%. É muito alto. Nossa, 40%? É pesado. Muito. Agora, se esses bens estão dentro de uma empresa offshore, a coisa muda de figura. A empresa, tecnicamente, não morre, certo? Certo, uma pessoa jurídica. Exato. Então, o que se transfere para os herdeiros são as cotas dessa empresa. E esse processo é infinitamente mais simples, mais rápido e mais barato do que fazer um inventário internacional, que é super complexo e caro. Junta isso com a privacidade que essas jurisdições oferecem. Entendi. Resolve um problemão, principalmente para quem tem patrimônio em vários lugares. E tem tipos diferentes dessas estruturas, modelos. Tem sim. O modelo mais comum para pessoa física é a PIC, a Private Investment Company. É basicamente uma empresa sua, pessoal, feita só para investir, mas registrada lá fora. Simples e direto ao ponto. Uma empresa de investimento pessoal offshore. Isso. Mas tem outra figura bem importante, talvez um pouco mais misteriosa: o trust. Ah, o trust. Esse sempre parece mais complicado. Qual é a grande diferença? No trust, a lógica é um pouco diferente, até meio que se inverte. Você, o dono dos bens, transfere legalmente a propriedade deles para um terceiro, que é o trustee. É um administrador de confiança. Eu deixo de ser o dono legal? Exatamente.
O trustee passa a administrar esses bens em benefício de outras pessoas, os beneficiários que você define. Por que alguém faria isso? Para conseguir uma separação patrimonial muito forte, radical mesmo, ou para garantir o planejamento sucessório super específico, cumprir desejos complexos depois que a pessoa se for, sabe? Entendi. É como se você entregasse as chaves e um manual de instruções bem detalhado para um guardião. Perfeito. Só que com milhões em jogo. Tradicionalmente, o trust era algo mais restrito a grandes fortunas, pelo custo elevado e pela necessidade de personalização. Mas hoje em dia a gente vê umas ofertas de mini trusts, né? Isso democratizou um pouco. É uma tentativa. São versões mais padronizadas, quase como produtos de prateleira, que alguns escritórios oferecem. O custo, para começar, é bem menor, talvez ali entre 10 e 75 mil dólares. Bem mais acessível. Sim, na entrada. Mas tem um porém. São menos flexíveis, menos personalizáveis e geralmente têm taxas anuais de administração tipo 1% do patrimônio, o que pode pesar. E falando em prateleira, tem outros mecanismos para agilizar e até aumentar o sigilo, como comprar empresas que já existem, prontas para usar, ou usar diretores de fachada, nominais, para proteger a identidade do verdadeiro dono. Nossa, começa a ficar complexo rastrear tudo isso, né? Mas é super importante a gente reforçar. Ter uma offshore, usar uma PEC, por exemplo, é perfeitamente legal. Empresas gigantes como Google, Apple usam isso globalmente para otimizar a carga tributária. E pessoas físicas também, por todos aqueles motivos que a gente falou. Proteção, eficiência, sucessão. Sem dúvida alguma, a legalidade da estrutura em si não está em questão. A polêmica toda surge porque essa mesma complexidade, esse mesmo sigilo que trazem vantagens legítimas, bom, eles também podem ser usados para o lado B da história. O lado sombrio. Exatamente. Podem facilitar a ocultação de dinheiro de origem ilícita, lavagem de dinheiro, evasão fiscal, esconder propina. Vimos exemplos disso vindo à tona em escândalos como os Panama Papers, né? Que expuseram como algumas figuras públicas, políticos, empresários, usaram essas ferramentas de forma inadequada. Inclusive, aqui no Brasil, mais recentemente, houve aquela discussão envolvendo o ex-ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que tinham offshores, né? Isso. A questão que foi levantada na época, e aqui a gente só relata os fatos sem juízo de valor, foi sobre um potencial conflito de interesse. Como eles ocupavam cargos públicos, com poder de influenciar a política econômica, a taxa de câmbio, surgiu o questionamento se decisões tomadas poderiam, em tese, beneficiar os próprios investimentos dolarizados que eles mantinham lá fora. Entendi. A discussão era sobre a ética e a aparência, mesmo que a origem do dinheiro e a estrutura fossem legais? Precisamente. A leitura que circulou foi essa. Como investidores privados, antes de assumirem os cargos, eles buscaram diversificação, proteção, o que é legítimo. Mas, na posição de agentes públicos, a situação levantou esse debate sobre a conduta esperada, sobre uma aparente dissonância entre defender certas políticas aqui dentro e manter recursos lá fora. Compensa o custo, porque não deve ser de graça manter isso, né? De graça não é, com certeza. Depende muito da estrutura e do patrimônio. Para manter uma PIC, por exemplo, o custo anual fica ali talvez por volta de uns 3 mil dólares. Para esse custo fazer sentido financeiramente, geralmente se pensa em patrimônios já mais robustos, acima de uns 700, 800 mil reais, e com a perspectiva de continuar investindo lá fora. Entendi. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Trusts tradicionais são bem mais caros. Os mini-trusts, como falamos, têm uma entrada mais barata, mas as taxas anuais precisam ser bem avaliadas. O ponto é, tem que fazer conta. Comparar o custo com o benefício fiscal que você espera ter, ou com a economia no imposto de sucessão lá na frente. Às vezes, para valores menores, investir direto numa conta numa corretora no internacional já resolve a questão, sem precisar montar uma empresa offshore. Fica claro que não é uma decisão para tomar sozinho tomando um café, né? Precisa de ajuda especializada. De jeito nenhum. A complexidade é grande. Envolve lei de outro país, imposto internacional. Precisa de profissionais, um advogado tributarista internacional, para montar a estrutura da forma correta e um planejador financeiro, talvez um CFP,
para avaliar se essa estratégia toda se encaixa no seu plano de vida, nos seus objetivos gerais. E tem aquele alerta importante, né? Importantíssimo. Cuidado com intermediários que só vendem um tipo de produto. Por exemplo, só aquele mini trust específico da firma dele. Pode haver um conflito de interesse aí. O ideal é buscar um aconselhamento isento, de alguém que vai analisar o seu caso e te mostrar as melhores opções para você, e não só empurrar o produto da casa. Excelente panorama. Acho que conseguimos desmistificar bastante coisa hoje. E no fim, fica essa tensão interessante para a gente pensar, né? Fica assim. De um lado você tem o capital global, cada vez mais móvel, buscando eficiência, buscando privacidade, segurança, nesse mundo super conectado. É um movimento natural, de certa forma. E do outro lado? Do outro lado, você tem os governos, tentando garantir que os impostos sejam pagos de forma justa, buscando mais transparência para combater atividades ilícitas, para manter a integridade do sistema financeiro como um todo. É um equilíbrio delicado. É uma questão que, com certeza, vai continuar na pauta por muito, muito tempo.